Bom, amada igreja, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a oração modelo dominical, como a Bíblia fala e tal, mas a oração que nós conhecemos como Pai Nosso. E aqui nós estamos, se eu não me engano, na terceira é quarta, gente, quarta, né? Se eu não me engano é quarta mensagem que nós estamos passando. Se você não conseguiu pegar as outras, pegue no nosso Facebook Bola de Neve Foz, você tem acesso. Se você quiser pelo YouTube, no meu canal Pitadas de Sal, você consegue também ter acesso a essas mensagens em áudio, playlist, minissérie Pai Nosso. Poderoso que Deus tem ministrado os corações. Eu sei porque as pessoas têm dado feedback, então não apenas eu estou sendo edificado, e sempre somos edificados, nós que ministramos, porque eu não posso trazer uma coisa que não tenha tocado a minha vida, então precisa tocar a minha vida, porque eu não posso compartilhar para vocês algo que de alguma forma não tocou a mim. E ali as pessoas comentam, falam: pastor, eu nunca podia imaginar que a oração do Pai Nosso trouxesse tantas coisas, tanto benefício e um rumo e um norte. Nós sabemos que Jesus, quando falou da oração do Pai Nosso, ela em si já é poderosa e extraordinária, mas nós temos que entender que muito mais do que apenas uma repetição diária, na verdade cada parte que o Senhor Jesus disse e comenta e fala para nós orarmos ali, ela traz algo, ela transmite algo. E claro que não tem como a gente esgotar o assunto, não tem como entrar profundamente, senão levaríamos muito mais tempo, mas hoje nós conseguimos em cada uma delas, na verdade, passar um pouco que cada ponto da oração transmite e fala para nós. Nós até brincamos que talvez muitos de nós sabemos muito bem o Pai Nosso, falamos até no automático, mas muitas vezes nós não conseguimos entender o poder que tem na oração do Pai Nosso. E hoje nós estamos falando sobre uma parte da oração muito interessante, e nós podemos ver como a palavra de Deus, ela é poderosa e preciosa, e como que ela precisa penetrar o meu e o seu coração, e mais do que penetrar, ela precisa realmente trazer mudanças em nossas vidas. Porque, meu irmão, se eu e você somos apenas alguém que vai na igreja, vai no culto, senta, fala, maneira a mensagem do pastor, curti, foi legal, e levantamos e vamos embora, e aquilo que foi ministrado nós não colocamos em prática, a nossa vida não terá transformação. Porque se nós queremos ver transformação e mudança nas nossas vidas, nós temos que ouvir a mensagem, mas também devemos praticar a mensagem, viver a mensagem. Então, muito mais do que apenas ouvir um sermão, nós temos que viver realmente cada palavra que está sendo ministrada. E isso é algo extraordinário e maravilhoso. Então, nós estamos falando sobre a oração modelo, a oração que nós conhecemos do Pai Nosso. E nós vamos ler hoje uma parte que é o título que você está vendo aí atrás. Mas eu queria ler Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o 11, para chegarmos aqui. Que o texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aqui. Então hoje o que nós iremos ministrar é esse momento, é essa parte aonde o Senhor Jesus fala no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Para nós entendermos aqui o que o Senhor Jesus está dizendo, nós temos que tentar entrar um pouquinho na cultura da época do Senhor Jesus. Se nós olharmos, o Senhor Jesus estava dizendo aqui algo muito interessante. A maioria das pessoas na Palestina, na época de Jesus, eles trabalhavam nas suas próprias plantações ou trabalhavam servindo as outras pessoas. Então esse trabalhador que estava ali de repente servindo outras pessoas, ele recebia um denário, que era um pagamento de um dia de trabalho. Então a pessoa trabalhava e ela recebia um denário correspondia a um dia de trabalho. Então trabalhou um dia, está aqui o seu denário. E essa pessoa com esse denário, que era o pagamento de um dia, ela conseguia comprar comida para sua família, comprava óleo para a lâmpada, que era para iluminar a casa, trazer várias outras situações e outras coisas que eles conseguiam comprar, que eles necessitavam. Porém, aquele denário, que era um tipo de salário de um dia de trabalho, não era muitas vezes suficiente para cobrir essas despesas diárias.
Então eles tinham custo, eles tinham gasto, eles tinham despesa, eles tinham a vida deles, e muitos deles, não é diferente de nós, eles precisam ralar, trabalhar, para poder receber. E na hora que Jesus vem com essa oração, a oração que Jesus ensinou a seus seguidores era realmente comovente. Jesus, ao falar para eles, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Jesus estava mexendo com todos eles. Então Jesus, aqui na verdade, nas orações, nessa oração e nessa parte da oração, Jesus nos mostra que nós, cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, seguimos a Jesus Cristo, devemos aprender a confiar em Deus diariamente, que vai suprir o nosso pão de cada dia. Então aqui, quando Jesus está falando do povo poder clamar ou orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é alguém que está dizendo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, mas eu sei que Deus vai mover na minha vida e nada faltará na minha casa. Deus moverá de forma sobrenatural e extraordinária. Então, quando Ele fala dos seus seguidores que precisam aprender a confiar em Deus diariamente para o suprimento de seu pão, isso não quer dizer que nós deveríamos ficar numa rede parado, fazendo nada, e Deus vai fazer tudo, porque às vezes eu sei que dá um baque, ou muitas vezes a galera entra em confusão. Já ouvi perguntas do tipo: pastor, até onde eu sei que sou eu que faço e é Deus? Até onde é Deus? Até onde sou eu? Pastor, quando a gente fala para esperar em Deus quer dizer então que eu vou ter que ficar numa rede, tomando Yakult, falando: eita glória, o meu pão virá um dia, aleluia. Não, eu não creio que é isso. Mas é dentro de nós aprendermos a confiar e saber que Deus vai mover nas nossas vidas, que Deus vai suprir tudo o que nós precisamos. Então aqui, o pão nosso nos dá hoje, não quer dizer que eu e você vamos ficar parados esperando as coisas caírem do céu, porque isso, meu irmão, não é bíblico. Se você olhar, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, olha só o que a palavra fala: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se você olha para a Bíblia é muito clara e muito direta. Alguém não quer trabalhar? Tudo bem, é sua opção, mas também não coma. Então a Bíblia em momento algum vai incentivar você ou eu a ficarmos parados. Um bando de repente faz nada, um bando de gente que fica lá, um dia Deus vai suprir, um dia Deus vai mover. Claro que Ele vai mover, mas isso não quer dizer que eu e você ficaremos parados, estagnado, estacionado, simplesmente achando que as coisas do nada vão acontecer. Nós temos que ter isso muito claro no nosso coração, até porque Paulo também fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, a parte B, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então aqui já fica algo muito claro. Se você é alguém, que eu já vi uns caras desse: Deus tem me chamado para a obra, e eu não faço mais nada, eu só estou no meu quarto orando. Meu irmão, se Deus falou isso para você, amém. Agora eu já vi uns que não foi Deus que falou, e o cara não se mexia. Eu falei: meu irmão, arruma o trabalho. Não, Deus tem uma obra na minha vida. Mas aí, não chegou, mas bora, vamos se coçar. Aí eu falo: o cara inverte o que a Bíblia diz. Então aqui você tem que grifar esses dois textos que nós falamos. Quem não trabalha, não come. E isso é algo muito delicado, que muitas pessoas não conseguem entender. Então aqui, essa oração, Jesus não está dizendo para ficarmos parados ou completamente estacionados, mas sim que devemos fazer a nossa parte. O trabalhador é digno do salário, mas também que devemos saber que tem um Deus poderoso e sobrenatural que moverá nas nossas vidas todos os dias.
é saber que você, ao sair da sua casa, Deus já está movendo de forma sobrenatural o coração de quem tem que mover, a ação que tem que mover, aquilo que tem que ser, porque Ele sabe, o meu filho, a minha filha, aquele que entende, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, está saindo para o trabalho, está saindo para cumprir o propósito, e ele não é alguém sozinho, é alguém que tem um pai que cuida dele, e o pai que cuida dele vai suprir cada necessidade dele, o pai que cuida dele vai surpreender ele todos os dias. E isso, irmão, é algo extraordinário, e isso é algo muito forte. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. O texto que o Gisley leu aqui para a gente, que o irmão leu, está aqui para a gente, Salmo 35, versículo 25, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele fala, repara o texto, ele não fala qualquer um, já fui moço, agora sou velho, porém jamais vi quem? O justo desamparado. O justo fala daqueles que estão debaixo de Deus, daqueles que têm aliança com o Senhor. Jamais vi esse cara desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você entende disso, é você saber que um Deus que você serve jamais deixa você na mão. Eu já contei para vocês muitos testemunhos, e eu lembro de vezes, e eu estou num momento de retrospectiva de 2001 para cá, porque como eu falei para vocês, pegamos umas fotos, e aquelas fotos que eu peguei das antigas começou a me lembrar muitas coisas. E uma das fotos que eu postei lá no videozinho, tá pastor e eu sentado num sofá, num apartamento, nosso primeiro apartamento, nós alugamos um apartamento, olha só que demais testemunha, gente, casei, pedi em casamento, falei, aí minha linda, teu homem chegou, aleluia, o teu pão está aqui, eita glória, agora é a hora. Falei, ó, você não precisa nem enxergar, eu já aluguei o apartamento mobiliado, não se preocupa com nada, Deus moveu, e o apartamento era lindo, tudo mobiliado, tudo bacana. Aí pastor Bigatti foi fazer o nosso casamento lá em São Paulo, casamos, eu estava só o pó da gaita, mais magro que hoje, meu irmão, você imagina como que estava, o terno sobrava, meu Jesus amado. A Karen olhou para mim, a hora que eu entrei, ela olhou para mim e falou assim, ó, aonde se arrumou esse terno? Eu falei, minha linda, quem vê cara não vê coração, olha para dentro, meu, olha para dentro, tem um homem que te ama, está casando contigo, esquece o terno, porque assim, no casamento, irmão, é desse jeito, no casamento, o homem não se preocupa com nada muitas vezes, a noiva só fala para o cara, chega nessa hora, aí ele fala, beleza, tem uns que não conseguem nem lembrar disso. Agora, a irmã já não, ela já viu se a flor está na posição que ela combinou, se a flor é daquela cor que ela falou, as pessoas que estão lá entrando, cada detalhe, o homem não quer nem saber disso, o homem quer saber depois, eita glória, pastor, abençoa logo que é nós, abençoa logo que é nós, aleluia, e por aí vai. E nós casamos, aí no dia seguinte, pastor Bigatti foi lá, dar um parabéns no final, e agradecer e trazer uma notícia, falou, Sal, parabéns cara, vocês casaram, que da hora. Então, sabe o apartamento que você alugou? Falei, sei, está lá esperando a gente chegar. Então, o casal, dono do apartamento, brigaram. E eles discutiram. E o cara não achou justo a mulher ficar com tudo. Então, o cara entrou no apartamento e levou tudo do apartamento. Eu falei, como é que é? Ele falou, então, esse é seu presente de casamento. Seu apartamento não tem nada dentro. Essa é a hora, meu irmão, que você fala, e agora? E agora, velho? E agora? Olhei para cá, hein? Fiz aquela pose tipo, Deus está com a gente. A casa caiu. Fomos para a lua de mel, e até hoje eu lembro dessa cena. Nós chegamos, fomos lá para Fortaleza, eita glória, hein? Céus e terra se encontraram naquele lugar, aleluia. Nós fomos lá, curtimos. A hora que eu cheguei em Curitiba, nós chegamos em Curitiba, a hora que eu abro a porta do apartamento, tinha um bocal com uma lâmpada. Não tinha mais nada no apartamento. Essa é a hora que o desespero bate. Essa é a hora que você fala, mano, e agora? Porém, quando você sabe que você tem um pai que cuida de você, um Deus extraordinário, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Deus vai mover de forma sobrenatural. Olhamos um para a cara do outro e falamos, bora, porque Deus vai mover.
E a partir daquele momento, Deus começou a mover dia após dia. Queridos, quando eu falo que Deus moveu, moveu. Irmãos, o meu aluguel, o nosso aluguel daquela época, era R$350. Naquela época, 2006. Consegui direto com o dono. Eu ganhava R$400 na carteira e um pouquinho por fora. Tira o dízimo. Sobrava nada, meu irmão, praticamente. Mas pergunta se alguma conta atrasou. Pergunta se pagamos algum boleto atrasado. O que eu paguei atrasado foi falha minha, que eu esqueci de pagar mesmo. Mas quando você tem um Deus que cuida de você, não importa as circunstâncias que vêm diante de você, você tem que ter no teu coração: o meu Deus vai mover na minha vida, o meu Deus vai mover em cada uma das situações. Então quando eu olho aquele momento, quando eu olho para aquela circunstância, quando eu olho para aqueles lugares, lá no passado, eu falo: se Deus moveu ali atrás, porque eu acho que Ele não vai mover hoje? Então ali, irmão, são coisas que você temos que ter no nosso coração. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo a tua parte, mas o Deus do impossível vai começar a mover na sua vida. O Deus do extraordinário vai começar a suprir como você jamais poderíamos imaginar. Então você, na hora, tem duas opções: ou você fica desesperado, com medo, em pânico, ou você fala: não, o meu Pai vai mover na minha vida, o pão nosso de cada dia Ele vai dar hoje, Ele vai mover hoje. Eu estou fazendo a minha parte, eu não estou parado, eu não estou estacionado, eu estou clamando, eu estou buscando, e o Deus das causas impossíveis vai mover na minha vida e na minha casa poderosamente. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então nessa primeira parte é para você entender que eu e você, nós não podemos ficar parados. Trabalhador é digno do salário, quem não trabalha, não come. Então nós temos que despertar e acordar para a vida. Mas agora tem um ponto aqui que é bem interessante. Jesus, Ele fala o pão nosso. Ele não fala o pão dos outros, Ele fala o pão nosso. Não o pão dos outros. Repete comigo: Jesus não fala o pão dos outros, Ele fala o meu pão, o nosso pão. Então quando Ele fala, Jesus fala o pão nosso, Ele não fala o pão dos outros. E aqui, meu irmão, eu quero dizer algo para você que o Senhor começou a colocar no nosso coração e que hoje em dia muitas pessoas acabam se machucando. Aprenda a buscar o que o Senhor tem para você e não o dos outros. Aprenda a buscar o que o Senhor tem para você e não o dos outros. Nós sempre achamos que a grama do outro, do vizinho, é mais. Aí quando a gente chega a ver que é artificial, safadinho, eu estava me enganando, e eu não estava curtindo a minha grama. Nós hoje em dia, ainda mais numa geração onde as pessoas querem o que os outros têm, elas acham que se elas tiverem aquilo que os outros têm, elas ficarão mais felizes, elas sentirão completas na vida. Hoje, com redes sociais, as pessoas, elas não falam mais mentiras, as pessoas postam mentira. As pessoas postam uma vida que não tem muitas vezes, postam um casamento que não tem muitas vezes, elas postam um monte de coisa que muitas vezes não tem, e muitas pessoas estão olhando aquilo e ela simplesmente não quer aquilo que é dela, para ela, que Deus tem para ela quer ter o do outro. E isso, meu irmão, é muito delicado. As pessoas acham que se tiverem coisas nas suas vidas, aquilo que elas estão vendo, as pessoas olharão para elas diferente. Elas vão se sentir importantes, elas vão se sentir melhores, elas, como se os objetos que ela tem, aquilo que ela tem, meu irmão, simplesmente vai fazer algo melhor para ela. E eu e você temos que aprender a buscar aquilo que Deus tem para nós. Nós não temos que buscar aquilo que é do outro para as nossas vidas. Posso ouvir um amém, igreja? Então na minha, na sua vida, nós temos que aprender isso. Olha só o que Tiago fala em capítulo 4, versículo 2. Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Mano, na Bíblia está escrito isso, cara, você acredita? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Aqui Tiago está falando algo muito interessante, falando assim, cara, querem o que não tem. Meu irmão, hoje em dia o que mais a galera faz é isso.
Tem galera, irmão, que está lá, irmão, em busca incessante por algo, meu irmão, que ela acha que se ela tiver aquilo, a vida dela vai mudar. Sabe o que vai realmente mudar a tua vida? Quando você aprender a ter o Senhor Jesus 100% na sua vida. Isso você vai aprender. Coisas, meu irmão querido, vem e vão, nós podemos ter, legal, bacana, mas isso não pode ser o desejo principal do nosso coração. Eu vou chegar lá. Aqui eu estou falando no ponto onde nós muitas vezes queremos o dos outros e não aquilo que Deus tem para nós. Aprenda a se contentar com aquilo que você tem hoje. Você agradeceu a Deus hoje por aquilo que você tem hoje? Talvez você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Eu naquela fase lá atrás, eu estava contente com o que Deus estava fazendo, mas eu sabia que Ele podia mover mais, amém? Naquele momento tem que aprender a ser grato. Aprenda a ser grato por aquilo que você tem hoje. Eu lembro de uma vez, pastor e eu, naquela fase, bem nessa fase aí, começo de casamento e tal, nós estávamos passando um momento, situação financeira daquela bem apertadinha, então era tudo bem justo, e nós conhecemos uns casais, uma galera que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, então os caras eram tipo galera de empresa bacana, os caras ganhavam bem, e ali, meu irmão, era visível muitas vezes as pessoas querendo competir para quem tinha a melhor coisa que o outro. E aquilo pra a gente olhava para o outro e falava assim, cara, não é o tipo de amizade que a gente está afim agora não curte esse tipo de coisa, quer provar, sabe aquela coisa, você compra um objeto, aí você se matou para comprar, aí você vai apresentar para o cara que ela fala, legal, mas o meu é melhor, cara, é horrível quando isso acontece, a pessoa quer sempre provar, quer sempre, de repente, dar aquela tiradinha, falar que o dela é melhor, e isso é horrível, quando as pessoas querem competir, quando as pessoas querem sempre mostrar que podiam mais que os outros, cara, é horrível esse momento. E aqui, meu, também foi uma fase que nós tivemos que aprender, viva a tua realidade, não queira viver a realidade dos outros, viva a tua realidade. Os caras podiam sair para comer pizza, meu irmão, que a pizza de mussarela custava 80, 100 pau, eu falei, aonde veio essa mussarela das galáxias? Quem que foi? Foi o Thanos que trouxe queijo para nós aqui comer esse bagulho, meu? Que é isso, cara? Que pizza é essa de mussarela? Na quebrada é 8 pila e ainda ganha Coca-Cola ainda, mano. Não era a minha realidade, não dava. Eu lembro que nós fomos, chamaram para o aniversário, nós fomos no aniversário em tal lugar, eu não sabia que o lugar, lá em Curitiba, era um lugar tipo de nome bacana, tipo um lugar top, pastor e eu chegamos, tal, pedi um prato, bati o olho no prato, olhei para ela, eu falei, Rei da Glória, já tirei... Eu já estava chegando quase para o garçom, falar, tudo bem parceiro, dá para lavar uns pratinhos no final, já fui copeiro com meus 13 anos de idade, então sei lavar copo e prato facinho para nós, para ter que pagar o resto aí, meu irmão, conta a cara, olhei para a cara e ficamos alguns meses sem sair para comer, porque meu irmão não dava, então eram realidades diferentes, então irmão, aqui aprenda a se contentar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, posso ouvir um amém? Só que agora, não quer dizer que eu não posso desejar, querer crescer mais, só que aqui é que está outro ponto, então eu preciso aprender a estar alegre, feliz com a porção que eu estou vivendo hoje, porque Deus está movendo na minha vida, mas também nós temos que saber que não tem problema algum você querer crescer mais, você querer ter um conforto melhor, não tem problema nenhum, mas o grande problema, o grande ponto é qual é a sua motivação. Porque, meu irmão, se você tem a motivação errada, posso te falar, você vai passar a vida inteira tentando viver algo e você talvez não vai nem chegar perto. E posso te falar mais ainda, Deus não vai abençoar. Ah, pastor, você está falando sério? Te mostro, te provo na Bíblia. Acabamos de ler Tiago. Tiago fala que os caras queriam aquilo que eles não podiam ter e tal, porque eles não pedem. Mas olha só o versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis. Por que pedis? Pedis? Então aqui, presta atenção. O problema não é pedir, é como a galera pede. A galera pede por quê? Para esbanjares em vossos prazeres. Então o problema não é você pedir. O problema é como você está pedindo. Você está pedindo para quê? Para querer mostrar, para querer provar? Aí agora a galera vai ver, estão por cima da nata. E eu lembro de uma vez, conversando com um casal, cara, não rompia a vida dos caras. Tudo que o cara ia se envolver em trabalho, dava treta.
Eu falava, meu Deus do céu, cara, e aconselhamento, oração, ungia com óleo, passava pelo corredor da bênção, corredor da misericórdia, tudo que você podia imaginar de campanha você passava. Meu irmão, o casal não mudava, não mudava. Aí um dia, uma frase, entregou o real motivo. Essa pessoa chegou e falou assim, eu falei, pô queridão, mas nós estamos orando para Deus poder romper na sua vida profissional, e aonde você entra, parece que não rompe. E alguém servindo na casa de Deus, obreiro na casa do Senhor, servindo, estando junto, alguém que tinha uma autoridade, até que lançou uma frase, pô, pois é pastor, eu não vejo a hora disso acontecer, para poder provar para minha família, que Deus pode mover na minha vida. Eu falei, opa, repete que eu não entendi. Não, eu quero provar para minha família, que Deus vai mover na minha vida. Eu falei, parceiro, tua motivação está errada. Você está querendo esfregar na cara dos outros. Você está querendo mostrar uma coisa para quê, cara? Você nunca vai conseguir viver isso. Você tem que viver o pão que Deus tem para você. Você tem que aprender a viver a porção que Deus tem para você. Você tem que ter o melhor para você desfrutar com a tua família, curtir com você, porque não tem problema nenhum, gente. Presta atenção aqui, igreja. Não tem problema nenhum você ser bem sucedido. Não tem problema nenhum você de repente ter economias, você aprender a fazer um monte de coisa, não tem problema nenhum, contanto, você precisa entender que o dinheiro tem que tocar 3 áreas da sua vida. O dinheiro tem que tocar o reino de Deus, isso fala de aliança com Deus, oferta e dízimo. O dinheiro precisa tocar a sua vida, e o dinheiro precisa tocar outras pessoas. Quando foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Quando foi a última vez que você lançou a sua semente diante de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos muito bem aquilo que é para tocar a gente, mas nós nunca fazemos os outros dois, e quando fazemos é muito raro. Aí ele fala o quê? Vocês pedem, mas vocês não pedem, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pede mal. Por que pede mal? Porque vocês pedem para esbanjarem em vossos prazeres. Então tem muita gente, irmão, que quer que Deus abençoe ele. Tem gente que fala, pastor, minha vida financeira não rompe. Eu falo, meu irmão, para que Deus vai te abençoar? Vai te abençoar para quê? Você não oferta no reino de Deus, você não investe em missões, você não sustenta um missionário, você não faz nada para o reino de Deus. Deus vai te abençoar para quê, criatura? Para que Deus vai abençoar? Não, pastor, porque eu quero provar para os outros que Deus move. Para quê? Deus não precisa que a gente venha provar para ninguém que Ele é Deus e ponto final. Ponto final. Então aqui muitas pessoas, elas precisam olhar para a sua vida e ver, eu estou alegre com aquilo que Deus está fazendo, mas claro, inconformado sabendo que Ele pode mover mais. E outra, não querer buscar coisas que vai apenas, irmão, provar para os outros. Esse é meu Deus, para quê? Não precisa disso, nós não podemos fazer isso. Provérbios 10, 22, grife esse texto na sua Bíblia. A bênção do Senhor traz riqueza, posso ouvir um amém? E não inclui dor alguma. Se eu e você estamos sofrendo no processo, provavelmente não é Deus que está movendo, é o nosso braço. Porque a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Eu vejo muitas pessoas que eles até trabalham, mas chegou um ponto que eles já passaram. Já não é mais Deus quem move, já é o braço dele sozinho, ponto final. São pessoas que estão arrebentando com o seu casamento, arrebentando com a tua saúde, arrebentando com tudo. Aqui eu não vejo problema algum você ser alguém que está de repente focado para querer trabalhar, mas se isso está trazendo dor, destruição, pode parar e ver, reveja os passos. Provavelmente não é Deus que está movendo na sua vida, porque a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então aqui quando nós olhamos, isso é algo muito sério que no nosso coração tem que entrar. Então quando nós oramos aqui, olhamos para a oração, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, nos dai hoje, Jesus está falando sobre isso. Mas agora, interessante que Jesus ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pastor, então se eu orar só hoje, já vale para a semana inteira? Tem uns que acham que é isso. Tem uns que se ora só domingo, já está valendo para a semana inteira. Pastor, eu fui no culto domingo, orei, foi top, foi bacana, o resto da semana já não vou orar mais. Não, irmão.
Se você orou por hoje, e amanhã, pastor, você vai orar novamente. E depois de amanhã, você vai continuar orando. Isso fala de uma busca diária. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não quer dizer que você vai orar só uma vez e ponto final. Isso fala de diariamente, você ter uma busca incessante por Deus. Por quê? Porque aqui também nós podemos ver que isso fala de um relacionamento com Deus. Isso fala de uma busca com Deus. Quando Deus fala para Moisés, que tirou o povo do Egito, Moisés, é o seguinte, eu vou fazer o maná descer do céu. Vai ser o pão que eu vou derramar sobre essa galera, que vai sustentar essa galera no deserto, durante esse período. Só que é o seguinte, Moisés, presta atenção aqui. Moisés, é o seguinte, todo dia o povo vai ter que sair pela manhã para colher o maná. Não, o povo não pode guardar o maná para amanhã. Se guardar para amanhã, vai dar bicho. Então o que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu quero que esse povo aprenda a ter intimidade e a busca por mim diariamente. Só que o povo infelizmente não obedeceu, está lá em Êxodo capítulo 16, versículo 19. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles porém não deram ouvidos a Moisés. O crente é assim mesmo, né? Os caras, você fala, mas o crente gosta de fazer aquilo que é da vontade dele, aí quebra a cara e depois fala que a culpa é do pastor. Eu já aprendi isso. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles, colhiam-no pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então a direção de Deus para aquele povo era o seguinte, galera, eu vou derramar provisão diária para a vida de vocês. Só que por mais que eu vou mover na vida de vocês, eu quero que vocês aprendam que vocês precisam fazer a parte de vocês. Então eu vou derramar diariamente, mas vocês precisam lá buscar aquilo que eu estou derramando todos os dias. Não guarde para amanhã o que você colheu hoje. Amanhã você vai ter uma nova busca. E isso nos mostra a provisão de Deus diária para cada um de nós. Meu irmão, você serve um Deus que está suprindo você hoje, mas vai suprir você também amanhã. Mas sabe qual é o ponto aqui? Ele quer saber se a mesma fé que você tem hoje, você também vai ter amanhã. A mesma fé que fez os céus vir sobre a terra hoje, se você vai ter fé amanhã. Então hoje ele pode ter suprido, amanhã o cenário pode mudar. E aí? Qual vai ser a tua fé? Qual vai ser a tua postura? Quando você e eu aprendemos a caminhar por fé, o Deus do sobrenatural começa a mover nas nossas vidas. Então ainda que você esteja passando uma fase complicada, delicada, você fala, Deus, cadê a provisão? Deus, cadê o virar da página? Deus, cadê a mudança na minha vida? Pai, eu não estou vendo ainda, mas uma coisa eu sei, eu tenho fé, porque lá atrás o Senhor já moveu, lá atrás já operou, e hoje o Senhor vai mover, e amanhã o Senhor continuará movendo, e eu vou continuar crendo, manhã após manhã, eu continuarei buscando a tua presença, para que a tua bênção, o teu poder, a tua provisão, venha sobre a minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então, quando nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, ou dai-nos hoje, isso fala de uma dependência total do Senhor em sua vida. É você permitir o Senhor mover na sua vida, é Ele vir de uma forma extraordinária, porque o Deus que moveu hoje, Ele também moverá amanhã, mas Ele quer saber, e aqui gente, presta atenção, nós somos muito esquecidos, porque quando nós estamos passando dificuldades e lutas, nós buscamos como nunca, sim ou não, igreja? A hora que a água bate na poupança, para não falar outra coisa, a gente começa a se mexer, a gente ora como nunca orou antes, a gente lê Bíblia como nunca leu antes, a gente vem nos cultos como nunca antes, mas na hora que a página é virada, a nossa busca já não é mais tão incessante, a nossa frequência no culto já não é mais tão intensa. Para quê? Antes eu precisava, agora já não preciso mais, Ele já moveu. E muitas vezes, muitas pessoas acabam vacilando aqui, elas acabam deixando de viver a porção que Deus tem. Meu irmão, isso não pode ser algo que aconteça com a gente, nós temos que ter a mesma busca incessante todos os dias. Agora,
Quando nós falamos de um relacionamento com Deus, e de um toque de Deus, e da provisão de Deus, é você entender que quando você entende que o Senhor trará o pão de cada dia, a provisão de cada dia, isso não vai tocar só a tua vida. Outras pessoas vão ver a sua vida e vão falar, algo está acontecendo com essa pessoa. Algo está acontecendo. E deixa eu te fazer a pergunta, as pessoas conseguem ver na sua vida que Deus está movendo? Seus familiares, pessoas do seu trabalho, do seu convívio, da onde for, elas conseguem ver que Deus está movendo? É possível ver que Deus está movendo? É possível ver que Deus está suprindo, cumprindo tudo? Porque quando nós olhamos, por exemplo, a vida de José, ele foi alguém vendido pelos irmãos, tinha promessa, tinha sonhos da parte de Deus, mas ele foi vendido pelos irmãos. E você não vê em momento algum, cara, esse cara desanimado. José, cara, é um cara que, meu irmão, passou uns perrengues. Pô, imagina a tua família te trair, cara. Imagina ser vendido como escravo. Ô, mano, você não fica feliz. Complicado. Hoje, quando a pessoa não dá um like no teu post, já fica doido. Se a pessoa visualizou a mensagem do WhatsApp e não respondeu, você quer voar no pescoço dela, você quer ir na casa dela? Ô, mano, você visualizou e você não respondeu, por quê? Você imagina ser vendido. O cara foi vendido. E agora o mais interessante é que você via que ele sabia buscar o pão diário. Porque o pão diário aqui, nós também estamos falando de um relacionamento com Deus diário. Porque em um dos momentos, quando ele está na casa de Potifar, escravo, pensa, o cara era escravo. Potifar faz uma declaração que precisa tocar a minha e a sua vida, a gente abrir os nossos olhos. Coloca para mim, por favor. Gênesis 39:3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Por isso que eu perguntei, ao olharem para mim e para a sua vida, as pessoas conseguem ver, o Senhor é com ele. Aonde essa pessoa põe a mão, prospera. Aonde essa pessoa coloca a mão, as coisas acontecem. Nós estamos falando de um escravo na casa do seu senhor. O seu senhor olha para o escravo, mano, o Senhor é com esse cara. Aonde ele coloca a mão, a coisa acontece. Aonde ele enfia os dedos, a coisa acontece. Aqui fala de alguém que aprendeu a ter uma intimidade com Deus, uma busca com Deus incessante, uma busca por Deus diária, uma busca por Deus jamais, muitos não poderiam imaginar. E aonde ele colocava a mão, as coisas aconteciam. Aonde ele colocava a mão, as coisas moviam. Sabe por quê? Aprendeu a buscar em Deus. Deus, venha com a tua provisão diária na minha vida. Mas isso não fala apenas de suprir as necessidades. Mas Senhor, eu quero aprender a ter uma intimidade contigo. Eu quero aprender a ser alguém que o Senhor projetou e desenhou para que eu seja, e aonde eu estiver, eu venha tocar outras pessoas, aonde eu estiver, vidas venham ser tocadas, pessoas venham ser alcançadas. Meu irmão, por que a tua família cresce, prospera, por que a tua vida, você tem ali situações difíceis, mas nada desanima você? Porque eu aprendi a buscar um pão diário na minha vida, eu aprendi que o Deus que move na minha vida todos os dias, continuará movendo, continuará suprindo, e Ele vai mover cada uma das minhas necessidades aonde eu estiver. Então aqui você vê José simplesmente vivendo algo extraordinário, porque ele sabia, a comunhão com meu Deus diária, a intimidade com meu Deus diária, vai começar a produzir na minha vida coisas poderosas e sobrenaturais. Meu irmão, não permita de forma alguma a frieza, a mornidão espiritual governar a tua vida, mas permita ter uma intimidade, um relacionamento com esse Deus maravilhoso, para que mesmo em situações difíceis, Deus venha surpreender você em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. É uma busca diária, a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor.
Porque quando você entende que é Deus que está movendo na sua vida, você faz a tua parte. José estava fazendo a parte dele, só que agora o Senhor estava movendo na vida dele, o Senhor estava agindo. Você não via José parado, estacionado, mas você via Deus movendo. E aqui nós estamos falando de alguém que era uma das maiores potências na época, reconhecendo, cara, o Senhor está com esse cara, o cara é escravo, mas aonde ele enfia a mão, a coisa acontece. Esse cara simplesmente foi alguém que tocou a vida de outras pessoas. E aqui, meu irmão, Deus ele está em busca de homens e mulheres que desejam ter esse nível de comunhão e de intimidade com Ele, de pessoas que pela fé permanecem. O que falarmos, por exemplo, de Davi? De Davi, 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê, gente? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deus não consegue estar com alguém que nunca deseja estar com ele. Deus não consegue estar com alguém que nunca deseja que Deus esteja com ele. Então aqui você vê alguém que aprendeu diariamente a buscar a comunhão com Deus, de alguém que se rendeu, e meu irmão, aonde Davi ia, Deus trazia vitória para esse cara. Aonde ele foi, Deus trouxe vitória. Até no momento que ele fez caquinha, ele se arrependeu, e ele entendia, se o Senhor não mover na minha vida, não vai dar. O que ele está falando? Cara, não posso perder a comunhão que eu tenho contigo, eu não quero perder o relacionamento que eu tenho com o Senhor. Ele está reconhecendo as vitórias que estão vindo na minha vida, não é o meu braço sozinho que está fazendo isso, não, é à medida que eu avanço, Deus opera o sobrenatural, à medida que eu tenho uma busca diária por Ele, o desejo todo dia por Ele, ter comunhão com Ele, de me render a Ele, de buscar a direção dEle, de deixar o governo dEle vir sobre mim, a vontade dEle vir sobre mim, Ele começa a operar na minha vida, Ele começa a mover de forma poderosa e sobrenatural. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida hoje, que as vitórias começam a vir de forma sobrenatural e extraordinária, que você vem entender, não é o teu braço, não é a tua força, mas é o Senhor dos exércitos movendo a tua vida. O Senhor tem um pão diário para mover sobre você, o Senhor tem um pão para derramar na tua vida, mas Ele fala: filho, é o tempo de você começar a buscar, é o tempo de você começar a clamar. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, tempo de vitória sobrenatural, tempo de avanço extraordinário, tempo de agradecimento pelo Deus do sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então, quando nós falamos, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou nos dê hoje, você está falando mais ou menos tudo isso. Eu te agradeço pelo aquilo que o Senhor está fazendo, eu creio naquilo que o Senhor fará, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero dos outros, mas eu quero todo dia ter uma intimidade contigo. Porque não adianta nada eu ter coisas e não ter o Senhor. Não adianta nada eu ter coisas e não ter o Senhor. Não adianta nada. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas, mas elas não têm a paz que você tem. Elas não têm a alegria que você tem. Não tem. Elas podem até ter coisas que podem trazer muitos benefícios para ela, mas garanto para você que talvez ela não tenha a família que você tem. Ela não tem a porção de alegria que você tem. E isso, meu irmão, são coisas que eu e você temos que ter muito forte no nosso coração. Então, quando você for orar essa parte do Pai Nosso, você vai lembrar: Senhor, obrigado. Obrigado pela porção que o Senhor tem derramado na minha vida. E eu já te agradeço por aquilo que o Senhor vai mover amanhã. Eu quero aquilo que o Senhor tem para minha casa, para minha vida, para minha família, para o meu negócio. E eu quero todo dia aprender a ir na mesa para comer o teu pão. Jesus, ele falou: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E quando você aprende a ter comunhão com Jesus, tudo isso muda, isso toca, isso transforma, e isso é maravilhoso. Então não queira de forma alguma viver longe daquilo que o Senhor tem para você. Amém?